A palavra de hoje nos ensina uma coisa muito bonita. Primeiro, Paulo, que já era um líder ali na comunidade de Corinto, era o chefe da comunidade de Corinto, teve coragem de abrir o coração dele diante da comunidade e dizer assim, dos apóstolos, eu sou o menor, eu me acho melhor que ninguém, porque eu persegui os cristãos. Então Paulo, que tinha muitas virtudes, que podia enaltecer diversas dessas virtudes que ele tinha, preferiu se colocar diante da comunidade assim, reconhecendo as próprias faltas e dizendo, dos apóstolos, dos discípulos, eu sou o menor, porque eu tenho a minha falha. Eu, por muito tempo, persegui os cristãos. E no Evangelho, Jesus mostra o exemplo de uma mulher. Jesus vai à casa de um fariseu, convidado pelo fariseu, ou seja, o fariseu era um anfitrião. Jesus não chegou lá sem ser convidado. Naquela época, as pessoas percorriam um longo caminho para chegar até uma casa para fazer uma visita, e não tinha facilidade do transporte público que a gente tem hoje, ou do carro. E a região de Jesus é uma região desértica, semidesértica, muita poeira. Em geral, as pessoas chegavam com o pé, as canelas russas, né? Com muita poeira. O pessoal do Retiro conhece bem isso, né? Turma aí que a gente está paroquiano nosso, está todo mundo aqui rindo para mim, na minha frente. Todo mundo sabe o que é isso, a lama na chuva e a poeira no calor, né? Sabe bem o que é isso. Eu caminho lá também, eu sei bem o que é isso, né? Pois bem, era comum nesse período, então, que alguém que fosse bom anfitrião, se o camarada tinha uma condição boa, ele tinha escravos, e ele pediu um escravo para fazer isso. Se ele não tinha uma condição boa, ele mesmo, como sinal da hospitalidade dele, é que deveria fazer isso. Lavar os pés em sinal de que eu estou dizendo para você, seja bem-vindo, você é bem recebido na minha casa, você é bem-vindo. Lavar os pés e oscular, beijar os pés. Foi o que Jesus fez no lava-pés, e Pedro disse, não vou deixar você lavar meu pé, porque na cabeça de Pedro estava aquela coisa assim, pô, isso aí é do escravo da casa, ele vai se fazer o menor de nós? Pois bem, Jesus chegou na casa de Simão como convidado, e isso não foi oferecido para ele. Não foi ali oferecida a boa hospitalidade da casa, ele não foi bem recebido. E aquela mulher, que os judeus conheciam publicamente como pecadora, talvez ali até estrategicamente, para deixar Jesus em situação difícil, né, teve acesso a Jesus e à casa de Simão, e começou a lavar os pés de Jesus, chorava aos pés de Jesus, e ainda usou perfume, que na época era caro, né? Com vaso de alabastro, usando perfume, hoje ainda é, né? Não é barato, naquela época também era uma especiaria, não era uma coisa simples. E ela, no lugar de Simão, mostrava, além da hospitalidade, quer dizer, que ela recebia Jesus na vida dela, também o arrependimento através do choro. E Simão preferiu censurar Jesus, dizendo, se ele soubesse quem é essa mulher, não ia deixar nem ela tocar nele. Com essa censura, ele, Simão, se acha correto e ela é a pecadora. Ele é o certo e ela é errada. Ele prefere olhar para fora, para outra pessoa, julgando, do que olhar para dentro, fazendo uma avaliação, uma autoavaliação, um exame bacana de consciência, enxergando o que precisa ser corrigido. Simão aqui é exatamente o contrário do que fez Paulo na primeira leitura, diante da comunidade dele. E a pecadora é exatamente o que fez Paulo diante da comunidade dele. Reconheceu os próprios pecados, reconheceu as próprias faltas. Quando Jesus percebeu isso aí, né, esse zum, porque ele permitiu que a pecadora lavasse os pés dele, Jesus disse assim, Simão, eu cheguei na tua casa. Primeiro Jesus propôs uma história, né?
Jesus disse assim: Simão, julga para mim essa história. Uma pessoa devia 500 moedas, outra devia 50, as duas foram perdoadas. Quem tem mais gratidão no coração? Quem foi perdoado demais. Então, a quem muito se perdoa, muito se ama. É o que está sugerido ali. E aí Jesus conclui dizendo assim: eu cheguei à sua casa e você nem sequer providenciou uma bacia para que eu lavasse os pés. O ideal seria que você fizesse isso, em sinal da tua hospitalidade. Já essa mulher, desde que eu cheguei aqui, demonstra o arrependimento dela e ao mesmo tempo faz em nome da hospitalidade o que você não fez. O que você acha? Quem vai receber de Deus mais amor ou mais perdão? Quem muito demonstra arrependimento. Jesus inverte um pouquinho a lógica dos judeus, de quem é correto é quem não peca. Correto é quem não peca, ok. Mas e quem peca e se arrepende muito? Será que a consciência do arrependimento de ter sido perdoado não gera no coração ainda uma gratidão maior por ter sido perdoado de uma dívida grande? De certa forma, Jesus deixa claro assim, que não pecar também é uma coisa ótima, Não falhar é uma coisa ótima, mas se arrepender também é uma coisa muito boa. É uma oportunidade que deve ser dada a todo mundo. Eu penso que quando a gente junta a primeira leitura com o Evangelho de hoje, o que sobra quando a gente espreme e reúne para fazer um suco só, Um suco de um sabor só, a meu ver o que sobra é assim, o olhar cristão é antes para dentro, do que para o lado, do que para frente, do que para o lado. Ou seja, a maneira cristã de olhar o mundo é antes olhar para dentro, do que propriamente olhar para julgar. É reconhecer assim, eu tenho muitas falhas, preciso melhorar, vou cuidar de melhorá-las, não tenho tempo para apontar a falha dos outros. Vocês se entendem? Não sobra tempo para quem com carinho se dedica à revisão das próprias falhas e um desejo de crescimento, não sobra tempo para tomar conta da vida, das falhas, dos erros dos outros. Se a gente cuidar com carinho da própria vida, o tempo que nos tem e nos está à disposição, só dá tempo para isso. Não dá tempo de cuidar da vida dos outros. E graças a Deus, a palavra de Deus de hoje diz que esse é o caminho certo, cuidar da própria vida. Penso que aqui exista um caminho bonito para a nossa reflexão, no sentido de entender que quando a gente olha com carinho para dentro, a gente entende que tem muito a corrigir, que foi perdoado de muito e que o coração está cheio de gratidão por ter sido perdoado de muita coisa. Hoje nós temos um casal celebrando 25 anos de casado. Só na hora do evangelho que eu conheci que é Roberto e Marcelo. Essa máscara aí, Quando eu olhei para as crianças que eu entendi que eram vocês dois. Até o início eu estou vendo aquele senhor de cabeça branca ali. Eu falei, quem é aquele senhor? Tal, estou tentando juntar as peças. Foi eu que casei você, não foi? Batizei os meninos. Isso aí. Júlia, que já foi para o céu. João, isso aí. Preparei para o casamento. Isso aí. Há 25 anos atrás. Bom, eu imagino que ao longo dessa história que vocês viveram, em muitas ocasiões, para que vocês fossem adiante, foi preciso fazer isso. Roberta, não vou ficar aqui metendo o dedo nas tuas feridas e apontando as tuas faltas. Marcelo, eu não vou ficar aqui também apontando as tuas faltas. Vamos cada um cuidar de melhorar e a nossa vida vai melhorar muito. Se cada um cuidar de acertar os próprios ponteiros, tudo em torno da gente muda
quando a gente decide olhar para dentro e mudar. A capacidade de mudar o que está em torno da gente começa exatamente com esse movimento de reconhecimento das próprias falhas e a correção delas. Porque a gente acaba movimentando positivamente, acaba acionando positivamente o mesmo desejo de quem vive em torno da gente, ou pelo menos fazendo pensar. De modo que, depois de 25 anos juntos, quantas vezes é normal, né? A gente precisa perdoar, pedir perdão, né? Se não é capaz de viver essas experiências de perdão, a coisa vai ficando difícil, pesada, né? Porque ela passa mais pela censura do que propriamente pelo amor. Mas vocês chegaram até aqui, com a graça de Deus, exatamente por essa capacidade de, em alguns momentos, dizer: não, a falha foi minha, me perdoe. Ou o outro dizer: não, fui eu que errei, me perdoe, fui eu que errei. E essa coragem de olhar para dentro e reconhecer as próprias falhas, isso nos salva, isso nos salva. A coragem de reconhecer as próprias faltas nos salva, salva a família, salva a casa, salva a amizade, salva casamento, salva relação de pai e filho, filho, os irmãos. Quando existe essa sincera coragem, não, eu reconheço que eu falhei, me perdoe. Claro que na hora que a gente faz isso, é semelhante ao gesto lá da mulher, né, dos pés de Jesus, de joelhos, chorando, isso dói. Não é uma coisa simples, mas gera vida, sabe? É uma morte que gera vida. Semelhante ao grão de trigo que cai na terra, morre e depois brota. É um gesto de morte. Imagina como Paulo se humilhou diante da comunidade dele. Eu sou pecador, sou o menor dos discípulos, eu já persegui os cristãos. Então, essa coragem nos salva, essa coragem nos salva. Quando nas reflexões de Paulo ele diz assim: poxa, quando eu reconheço que eu sou fraco, aí que eu sinto que eu sou forte. É exatamente disso que ele está falando, né? Reconhecer-se fraco é você reconhecer que Deus é a minha força. E aí a gente tem a coragem de recomeçar, de refazer, de reestruturar. E aí, de fato, a gente acaba tornando novas as coisas, né? Dando um sentido novo para as coisas. Aproveito para dar a vocês os parabéns por este dia, né? Pelos 25 anos. Muitas lutas, né? Muitas dores, muitas ressurreições e certamente outras tantas que virão por aí, né? Que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo dia de hoje, né? Parabéns pelo dia de hoje. Tal como eu, né? Que não pude celebrar os 25 anos de sacerdócio, como em geral a gente espera celebrar, vocês também foram barrados no baile pela pandemia, né? Então não vai ter bodas de prata, dos moldes tradicionais de bodas de prata, mas o que a gente está celebrando aqui é uma festa, né? Uma festa do testemunho aí para a comunidade toda. Eu fiquei de dar uma palavrinha hoje, peço aí 5 minutinhos de vocês, sobre o livro do Deuteronômio. Cada dia a gente está tirando um tempinho para fazer uma reflexão. O livro do Deuteronômio faz parte do grupo dos livros do Pentateuco, é o livro proposto pela CNBB para esse mês da Bíblia, o mês de setembro, né? E aí a gente primeiro, rapidamente vou retomar o que a gente já falou, né? Que o livro do Deuteronômio faz parte de um discurso de despedida de Moisés, é o finalzinho da travessia do deserto antes de entrar na Terra Prometida, quando Moisés foi avisado por Deus: olha, você não vai entrar na Terra Prometida. Ele falou: opa, peraí, eu tenho que escrever alguma coisa aqui, porque a turma que está comigo agora é uma turma nova. Depois de 40 anos do deserto, quem começou lá comigo, boa parte já morreu. E é uma turma, é uma juventude que está aí para tomar posse e levar à frente o projeto de Deus na Terra Prometida. Eu preciso deixar isso por escrito. E aí Moisés se preocupa exatamente em fazer esse segundo comentário à lei, né? Esses 3 grandes discursos conhecidos como livro do Deuteronômio. A preocupação principal desse livro qual é? Cuidar para que os novos tenham registro, possam sempre lembrar e recordar
da ação de Deus ao longo da nossa história, desde a saída do Egito até esse momento aqui, que nós chegamos aqui às portas para entrar na Terra Prometida. Os melhores comentaristas dividem os livros do Deuteronômio, dividem o livro, né, de acordo com os discursos de Moisés. A gente já falou isso, né? Então, de acordo com esse discurso, vamos descer um pouquinho, pode passar um pouquinho. De acordo com esse discurso de Moisés, então o livro é dividido assim, do capítulo 1 até o capítulo 4, 43, né, versículo 43, a gente tem o primeiro discurso de Moisés. Esse a gente já estudou, já teve a oportunidade de estudar. Nesse primeiro discurso de Moisés, Moisés faz questão de sentar a turma para contar a história toda. Desde 40 anos de história, Moisés vai retomando, contando tudo. E no finalzinho desse primeiro discurso, ele só amarra algumas coisas acerca do que Deus fez com eles em forma de aliança. Nós estamos agora estudando o segundo discurso, que é um discurso que ele não tem essa questão tão forte de recordar, contando toda a história, mas ele é mais conceitual. É assim, ó, Deus fez aliança conosco. O que ele falou na aliança dele conosco? Deus nos deu uma lei, os 10 mandamentos. O que ele falou conosco quando nos deu os 10 mandamentos? Então, a preocupação desse segundo discurso, que é enorme, né? Ele vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28. Alguns estudiosos até dividem esse discurso em 2 partes. Por isso que alguns autores falam em 4 discursos de Moisés, porque dividem o segundo discurso em 2 partes. Vai até o 28, 68, né? Capítulo 28, versículo 68. E aí o terceiro discurso de Moisés, que não é propriamente um discurso de Moisés, porque ele se preocupa mais em relatar como foi o final daquela travessia e o como deve ser. O que vocês devem fazer na Terra Prometida? Uma espécie de conselho. Olha, vou deixar para vocês esses conselhos. Façam isso, 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 isso. É o terceiro discurso. E o finalzinho, do 31 a 34, provavelmente não foi Moisés que escreveu, porque ele tem detalhes acerca do sepultamento de Moisés, né? Ninguém pode escrever detalhes de como foi sua morte, seu sepultamento e tal. É atribuído aos discípulos, sobretudo Josué, né? Atribuído esse finalzinho aí do livro, do 31 até o 34. Numa divisão mais extensa, porém, com mais detalhes do texto, a gente pode fazer assim, ó. Do capítulo 1 até o 3, 22, Moisés recorda as lutas e vitórias no Êxodo, a parte histórica. No finalzinho dessa parte, então, vem a oração de Moisés e o convite de Moisés à obediência. Terminando então assim aquela primeira grande parte que a gente já estudou. Ali adiante, no capítulo 5, um pouco mais à frente, tem Moisés relembra os 10 mandamentos, então ele repete e comenta os 10 mandamentos, do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 20, até o versículo 28 e 68. Depois do 29 e 30, até o 30 a 20, Moisés fala então da aliança, do novo pacto que Deus firmou com o povo, porque houve o episódio da infidelidade, né, dos bezerros de ouro. Depois, no 3, no 31 a 1:30, a gente tem lá a substituição do líder sendo efetivada, a despedida de Moisés no 32 a 34, né? E ali a gente fecha mais ou menos o livro assim do Deuteronômio. A gente já falou sobre isso, então, né? A primeira parte nós já falamos. Depois a gente tem lá no 5, 1 a 22, o decálogo, os 10 mandamentos. No 5, 23 a 31, Moisés é apresentado como mediador da aliança. Depois, no 5, 32, são os temas que eu falei, né? Do 5, 32 até o 6, 25, o Senhor diz que o amor é a essência da lei, não é a lei pela lei, mas é o amor à aliança que é a essência da lei. No 6, 14 a 25, ele fala:
é preciso observar, ser fiel a essa lei. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, se observardes os mandamentos. No capítulo 7, versículo de 1 a 6, ele trata do tema da santidade, né? O povo separado. A palavra separado significa santo, né? O santo separado é um povo separado. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, porção da minha herança. Então esse tema é tratado no capítulo 7, versículos de 1 a 6. Depois no 7:16, trata de por que Deus escolheu vocês, o menor, o mais frágil, a razão da escolha. No 7, de 17 a 26, mesmo vocês sendo os menores, né, o menor, o mais frágil, vocês venceram vários povos porque a força divina estava com vocês, é o que está aí no 17 a 26 do 7. No capítulo 8, retoma a provação do deserto, né? Um período em que eles tiveram sede e fome no deserto. No capítulo 8, 7 a 20, as tentações da terra prometida. No capítulo 9, 1 a 6, a certeza de que a vitória vem de Deus. No capítulo 9, mais à frente, Moisés retoma o episódio lá dos bezerros de ouro e a intercessão de Moisés. Mais à frente se fala do pecado de Massá e Meriba, que é a razão pela qual Moisés não entrou na terra prometida. No 9:22 a 29 são narrados esses episódios. No capítulo 10, 1 a 11, a arca da aliança e a tribo de Levi, né, o sinal da aliança. No capítulo 10, iníciozinho do 10, de 2 a 22, Moisés fala do coração circunciso. Antes de circuncidar o corpo, é preciso se marcar e circuncidar o coração. No 11, de 1 a 17, Moisés faz promessas e advertências. E ali no capítulo 11, 18 a 32, ele conclui essa primeira parte temática. Então, é onde a gente vai ficar hoje, por aqui. Para que isso fique bacana, é interessante que você possa ler em casa. Então, eu já separei direitinho, separei por temas. Então, que você possa ler e observar o tema que eu separei e como ele é tratado no texto. A gente não tem tempo de ler aqui todos os tantos capítulos, mas o importante é que, observando esses temas que eu sinalizei, você possa dar uma lidinha lá, e é exatamente sobre isso que está tratando. Bom é entender que nesse segundo discurso, na primeira parte que nós estamos vendo hoje, praticamente eu tenho ali temas ligados à aliança, à lei, à fidelidade, à infidelidade e o refazer da aliança. Esse é um caminho que está sempre se repetindo na história do povo de Deus no Antigo Testamento e que Moisés fez questão de retomar então nessa segunda parte, na primeira parte do segundo discurso de Moisés. Agora eu preciso que a gente dê uma lidinha em casa, depois tire dúvidas, pode me perguntar pelo celular, a gente ampliar e tirar algumas dúvidas, tá bom? Depois aí a gente na semana que vem vai dar sequência, a gente deve terminar na semana que vem, na outra semana a gente vai observar aquela leitura própria que a CNBB fez do texto. Se todo mundo for acompanhando a leitura devagar, vai ficar bacana, porque quando a gente for olhar o livro sob a perspectiva, o olhar da CNBB, a gente já vai ter lido todo o livro do Deuteronômio, isso vai nos ajudar muito. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão, agradeço pela paciência de vocês, a procissão e o canto das ofertas.